Olá, queridos, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o setor político e eu tenho uma perguntinha para você. Qual o tamanho do setor público que eu quero para resolver os meus problemas? Qual o tamanho do setor público que você quer para resolver os seus problemas? É uma perguntinha básica, mas muito importante. Você está vendo que eu tô lendo aqui, foi as anotações que eu fiz, né, antes de começar esse vídeo para a gente não se perder, né? Então, essa pergunta, ela é essencial para a gente entender qual o tamanho do estado que nós queremos, né? Dentro do nosso município, qual o tamanho da máquina do município que nós queremos, né? Um exemplo, nós queremos pagar mais impostos ou nós queremos pagar menos impostos, né? Então, qual o tamanho do setor público que eu quero para a minha vida, que eu quero para a minha cidade? Então, queridos, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, ele depende de agentes políticos, né, para resolver os nossos problemas. Sim, os nossos problemas na área da saúde, da educação, da segurança pública, transporte público, infraestrutura, dentre outras e mais outras e muitas outras coisas. Então, nós precisamos entender que o agente político que resolve isso, que nos representa para que essas coisas aconteçam. Então, qual o tamanho do estado que nós queremos para nós, né? É um tamanho com uma máquina pública grande, né? Com valores de impostos pagos, né, por nós cidadãos grande, alto, né? Ou nós queremos um agente político que vá ser justo para conosco, né, diminuindo, né, os impostos, trabalhando, né, ao nosso favor, mas diminuindo os impostos, né, tirando menos dinheiro do nosso bolso, né, que nós venhamos a contribuir menos. Então, isso nós precisamos pensar cada vez que nós formos votar. Nós precisamos pensar toda vez, que é de 2 em 2 anos, né? Agora nós acabamos de sair do pleito para prefeito e vereador, né? Daqui 2 anos nós vamos entrar né, num pleito para elegermos, né, o nosso presidente, os deputados, senadores. Então nós precisamos, queridos, pensar muito bem nisso, nós precisamos trabalhar isso na nossa cabeça já desde agora. Aliás, nós já tínhamos que ter trabalhado isso na nossa cabeça há muito tempo atrás. Então isso é muito importante. Qual o tamanho da máquina pública que nós queremos? Qual o tamanho do setor público que nós queremos para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação? Então, quando nós pensamos sobre isso, a gente começa a entender, né? Então, eu anotei aqui algumas coisas, queridos, em relação à direita e esquerda, né? Eu não sei se você é de direita, eu não sei se você é de esquerda, nem quero saber, né? A única coisa que eu sei é que eu amo você, seja você o que for, né? Esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, centrão, não importa. O importante é que a gente use a nossa cabeça para pensar. E essa pergunta ela é muito importante para a gente pensar. Qual o tamanho da máquina? Qual o tamanho do poder público que eu quero para a minha cidade, para o meu estado, para a minha nação? Então, queridos, pensando lá no passado, quando surgiu direita e esquerda, a esquerda, ela trabalhava muito no social, né? E a direita não era muito no trabalho social, ou pelo menos ela não mostrava. Eu acredito que a direita, ela, sabe aquele versículo bíblico que fala que que a gente não fala para a mão direita ou para a mão esquerda aquilo que a outra mão fez, quer dizer, a mão direita não fala para a mão esquerda aquilo que ela fez, ou a mão esquerda não fala aquilo que ela fez para a mão direita. Eu não me lembro certinho como está lá na Bíblia, vou ter que pesquisar, mas eu lembrei desse versículo. Então, uma mão não fala para a outra aquilo
aquilo que ela faz na área social. Então, isso é bíblico. E nós precisamos ter esse entendimento bíblico também, porque afinal de contas nós somos filhos de Deus, o Deus da Bíblia, não é? Então nós precisamos ter esse entendimento. Então a esquerda, ela dizia, né, muito que ia trabalhar sempre na área social, né, fazendo o bem, né, dando para os pobres, repartindo, tirando do rico, dando para o pobre, aquela coisa toda, né? E a direita, ela trabalhava com a necessidade do povo. Então, a elite, ela trabalhava com a necessidade do povo. O que o povo precisava? Precisava de hospital? Vamos fazer um hospital. O que o povo precisava de mais educação? Vamos fazer uma escola, uma faculdade. Então, a direita trabalhava muito dessa forma. E a esquerda trabalhava sempre favorecendo os mais necessitados, que hoje já não é tanto assim, tá, gente? Porque a gente tem um exemplo lá do Rio Grande do Sul, que sofreu aquela enchente triste, né? Que muitas pessoas ficaram desabrigadas. Essa semana eu recebi vídeos de pessoas que ainda estão morando em alojamentos, porque não tem casa. Então, cadê a prioridade para o nosso governo, né? Para o governo, cadê a prioridade? Tem pessoas que não têm casa para morar, estão morando em estádios lá de futebol, ou ginásios do município, não estádio de futebol não, mas em ginásios, né, do município. Eu digo estádio de futebol porque eles jogam futebol ali, né? Mas assim, as prioridades de um governo que arrecada tantos milhões em impostos, ela deveria ser maior nessas áreas de prioridades. Então, as pessoas ainda estão morando em ginásios de esporte porque não tem casa para morar, né? E o governo gasta tantos milhões agora mesmo com essa novela, né, que a TV Brasil vai produzir. Quantos milhões vai ser gasto nessa novela idiota, né? Com certeza vai ser uma novela idiota. E, desculpa, queridos, mas esse governo, ele não tem prioridade, ele não vê a prioridade que as pessoas precisam, que as pessoas necessitam. Então, o problema não é direita e esquerda, o problema é as pessoas, é os políticos, o agente político que não está sabendo fazer a coisa, não está sabendo colocar em prioridade aquilo que deveria ser prioridade. Então, queridos, a esquerda, ela trabalha muito na área social, mas o grande problema da esquerda é que a esquerda trabalhando na área social, hoje, não naquela época, quando se dividiu ali direita e esquerda, mas hoje, infelizmente, a esquerda, ela trabalha da forma social que dá as migalhas para a sociedade e gasta os seus milhões. Sabe, a esquerda hoje, ela gasta milhões e milhões com coisas que não é prioridade, entendeu? Então a esquerda está muito longe hoje de ser social, de cuidado social, cuidar da sociedade, cuidar das pessoas, ter prioridades realmente para cuidar das pessoas. Então nós precisamos cuidar isso, ser inteligente para cuidar isso. Não interessa, eu sou direita, eu sou esquerda, sou de centro-esquerda, centro-direita, sou centrão. Queridos, a política, ela muda. Ela pode ser mudada de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. A política da sua cidade muda, a política do seu estado muda, a política da nossa nação, ela muda. De 4 em 4 anos, ela muda. Então nós não podemos, hoje em dia, nós precisamos ser racionais, ser inteligentes, para pensar, né, qual o tamanho do Estado ou o tamanho do poder da máquina que eu quero para o meu município, para o meu Estado, né, para a minha nação. Então, amados, a gente já viu ali, né, os problemas lá do Rio Grande do Sul. Então, as necessidades não são as prioridades, né, nesse governo de esquerda. Então, amados, todos nós pagamos impostos, né? Então a gente quer receber em troca aquilo que nós precisamos. A gente quer ter bem-estar, né? Ter vida, viver tranquilamente, né? Podendo andar num bom asfalto, numa boa rua, ter prioridades, né? Na saúde, na educação, no transporte público da nossa cidade. Eu estou falando aqui que é o que a minha cidade mais precisa, que é saúde, educação, transporte público.
e segurança também. Então, queridos, a necessidade, a prioridade, ela deve vir em primeiro lugar na cabeça de todo o agente político, mas infelizmente não é isso que nós vemos acontecer. Deixa eu tomar um gole do meu café, senão vai esfriar. Nós vamos estar trabalhando, queridos, durante esse final de ano e até as próximas eleições municipais, porque se Deus quiser, se Deus permitir, eu quero novamente participar do pleito, né? Colocar o meu nome como pré-candidata, e até lá eu vou estar muito mais preparada do que eu estava nesse último pleito. Tá bom? Então, a população paga impostos e quer receber em troca, né? O executivo divide o pagamento, daquilo que ele, né, do que nós precisamos, ele divide junto com o agente público. Então, a primeira coisa que um político faz é dividir o valor arrecadado, né, dos nossos impostos, que nós pagamos, ele divide esse dinheiro entre pagamentos para o setor público, né, para os agentes públicos, e o restante que sobra, ele usa para saúde, para educação, para segurança, né, e todos as outras secretarias, as outras demandas que a prefeitura precisa, né, fazer. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que quando ele divide, né, esse montante, esse valor, muitas vezes, queridos, em muitos municípios acontece, né, que o executivo, né, o agente político da vez, ele resolve, né, dividir 60% para né, pagar e manter o gestor público e 40% para saúde, para educação, para segurança, para infraestrutura, né, e outras necessidades que o povo precisa. Né? E esse é um grande problema, porque tendo o poder da máquina na mão, né, o agente político da vez, ele já está comprando, né, o voto daqueles agentes públicos. Infelizmente, queridos, o que acontece, né? O agente político, ele aumenta o salário do servidor público, né, resolve né, como eu falei, aumentar o salário, ele resolve dar mais privilégios, né, aumenta ali o cartão da alimentação, como aconteceu aqui na minha cidade, né, então assim, aquele que está com o poder da máquina, ele já pode começar a comprar os seus votos trabalhando, né, como agente político. Então, nós precisamos observar essas coisas. Veja bem, eu não estou falando acusando, né, ou falando, mas geralmente, queridos, é isso que acontece. Aquele agente político que está já com a mão na massa, ele usa a máquina, o poder público da máquina, para já resolver a situação de 4 anos na frente, né? Então ele já vai comprando alguns setores, já vai comprando algumas pessoas, para quê? Para que aquelas pessoas já tenham, né, o voto garantido e também já pense, né, em fazer a campanha para aquele agente político. Então, isso são coisas que acontecem em muitas cidades, em muitos estados, né? Na nossa nação brasileira, isso acontece, e isso já está acontecendo com o nosso governo, com o nosso presidente. Então, por favor, queridos, pensem sobre política.
use a sua cabeça, seja inteligente e não viva mais tapado, porque não há mais tempo para a gente viver com os ouvidos cerrados para não entender e não ver a política. Nós, queridos, ficamos por muitos anos nos equivocando, achando que política e religião não se misturavam, né? Achando que Deus não gosta da política. Foi o próprio Deus quem criou a política. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. Foi Deus quem criou ali os juízes, né? Que foi quem primeiro governou o povo. Foi o próprio povo que pediu para Deus governantes, né? E começaram ali com os juízes a governar. E depois dos juízes foram os reis. E aí depois dos reis começou a entrar os governadores, e hoje em dia nós temos a política que nós temos hoje. Então o próprio Deus fez a política, o próprio Deus levantou pessoas para governar, então a gente não pode ter a mente, a cabeça tapada, achando que política é algo ruim e que Deus não gosta de política. Então vamos pensar sobre isso, querido. Vamos pensar sobre isso, politicamente falando. E é bem assim, ó, nem sempre a gente pensou sobre isso. Eu não pensava sobre isso, mas eu acabei abrindo os meus olhos e entendendo. E Deus me mostrou muitas coisas em relação à política nesses anos todos, né, que eu tenho me preparado para entrar para a política. Então eu quero dizer para você isso. Pense, não importa se você é direita, se você é esquerda, se você é centro-direita, centro-esquerda, ou se você é centrão. O importante é você ter na mente essa pergunta, né? Qual o tamanho do setor público que eu quero para minha cidade, para o meu estado, para minha nação? Então, qual o tamanho do poder da máquina que eu quero? Eu quero um poder inchado, um poder grande, com muitos gastos, ou eu quero um tamanho, né, normal, tranquilo, que cabe no bolso dos brasileiros, que cabe no nosso bolso para pagar esse tanto de impostos. Então nós precisamos entender isso e buscar isso nas próximas eleições, que são daqui a 2 anos, para presidente da nossa nação, para senador, para deputado. Tá bem? Eu quero que você pense sobre isso. Nós vamos fazer mais vídeos assim e vamos conversando e vamos trabalhando, tá bom? Muito obrigada. Eu quero pedir para você que chegou aqui até o final comigo, que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver, ouvir, que você deixe o seu joinha aqui no YouTube. Também eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe o nosso canal, o link do nosso canal, para que mais pessoas possam ver. Nesse canal nós falamos sobre a família de Deus, né, a família cristã, falamos sobre política, falamos sobre assuntos importantes para nós, pessoas do bem, pessoas que conhecemos Jesus, que conhecemos a Deus, que conhecemos o Espírito Santo de Deus, que vivemos para Deus, somos obedientes à palavra de Deus e queremos fazer o melhor, queremos fazer a nossa parte, queremos que o propósito de Deus para as nossas vidas realmente aconteçam e não sejam frustrados, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.